SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Podcast Oceano Azul. Para dar acesso a esses empréstimos. Não é só uma questão de ser feito no futuro, uma questão de blockchain, de forma descentralizada. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Oceano Azul. O meu nome é João Cabral e sou diretor executivo da Startup Sintra. Estamos de volta com o Crypto Bars, uma série de episódios focada em criptomoedas, tecnologia de blockchain e DeFi. Comigo tem, como sempre, os grandes Guilherme Maia, Head of Legal da Real Fever, Pedro Febrero, Head of Blockchain da Real Fever e Tiago Pratas, do ISCTE Training and Investment Club. Antes de começarmos, como sempre, o aviso legal: todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Feitas as apresentações, meus caros, vamos arrancar já para as temáticas. Tem sido umas semanas fortíssimas aqui, com as carteiras a explodirem. Pedro Febrero, começas tu, força. Olá pessoal, boa tarde e obrigado por estar aqui mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu como tópico da semana tinha escolhido a Bitcoin versus altcoins porque noto que em alguns grupos, algumas pessoas começam a duvidar da capacidade das altcoins voltarem outra vez a explodir, isto porque a dominância da Bitcoin, e só para não dizer valores errados, caiu cerca de 40% desde janeiro de 2021. Desculpem, a dominância aumentou, peço desculpa. Aliás, a dominância, desculpem, caiu 40% desde janeiro, mas no último mês, ou seja, desde setembro, parece que voltou a aumentar, aumentou 20%, caiu agora cerca de 5 ou 6%. Há algumas pessoas que acham que não é possível, se calhar, a dominância ainda cair mais do que 30%, 40%, e eu vejo isso como exatamente o oposto, ou seja, temos muito por onde cair, a Bitcoin em termos de dominância ainda tem muito por onde cair, e vejo ainda um potencial ciclo, quer dizer, se a Bitcoin voltar a aumentar de preço, vejo um potencial ciclo, mega fantástico para as altcoins, mas obviamente que isto está tudo condicionado pelo preço da Bitcoin, ou seja, normalmente o ciclo acontece da seguinte forma, como a maior parte dos investidores já estão há algum tempo sabem, que é o USD ou o USDT entra em Bitcoin e posteriormente, depois da Bitcoin pampar significativamente, então há uma saída clara de Bitcoin para altcoins. Isso foi o que aconteceu desde janeiro até cerca de maio, digamos assim, foi mesmo uma queda sublime, mas agora tem estabilizado e pronto, e alguns grupos já prevêem que acima, e eu acho que ainda não, acho que é possível disparar agora no curto prazo, mas chegando talvez aos 50%, acho que a partir daí vai começar a cair outra vez se houver um novo ciclo, e acho que a queda vai ser bastante maior do que algumas pessoas esperam. E pronto, isto é fácil para resumir, isto é fácil de explicar, porque quanto mais volume existe no mercado, menos necessário é a Bitcoin dominar uma grande parte do mercado para ter uma relevância grande, basicamente. Portanto, eu acho que a dominância da Bitcoin vai no longo prazo continuar a cair, à medida que o mercado aumenta, basicamente. Pedro, dentro desta alteração, desta dinâmica normalmente que acontece, tendência de movimentação para as altcoins, há algum setor específico de altcoins que tu consideres que tenha mais probabilidade de subir? Sim, eu acho que o Tiago mais tarde vai falar disso, mas o gaming, ou seja, todo o setor que é de jogos, quer seja play to earn, quer seja outro tipo de jogos, mas que tem um cripto envolvido. E quando eu digo cripto envolvida, não é só existir um token, é existir um ecossistema, basicamente, com NFTs, com outros assets, em que basicamente toda a economia é construída sobre mecanismos, sobre smart contracts, basicamente. E eu acho que isso vai ser claramente o futuro e um dos grandes mercados que vai explodir nos próximos 2 a 3 anos, ou 2 a 4 anos, 2 a 5 anos, whatever que seja. Mas tivemos agora o boom inicial dos NFTs como ativos, só que eles ainda não são realmente interoperáveis. Ou seja, eu acho que basicamente quando esses mecanismos começarem a desenvolver mais e quando houver outros tipos de mecanismos que vão ajudar à difusão dos NFTs, como por exemplo lending ou index, ou todos esses mecanismos, fraccionalização sobretudo, que permitam um asset ser representado
estar na carteira de muitas pessoas, basicamente, e existir mesmo essa interoperabilidade, eu acho que vai haver um grande salto. Mas pronto, mas eu também gostava de ouvir opiniões contrárias, como estava o Guilherme a falar. Eu acho que lá está, que sem dúvida alguma que se calhar nos próximos 2, 3 anos, acho que a gamificação, o play to earn, vai começar a ser uma tendência que vai ficar, pronto, é para ficar no fundo. Ou seja, que acho que toda a indústria dos esportes, ou mesmo dos esportes em geral, vai começar a optar por ter uma visão realmente se calhar conseguem contribuir mais para o jogador e muito menos para as empresas ou só para os developers, digamos assim. Mas ainda assim, acho que aquilo que a curto prazo, pelo menos neste ciclo, realmente vai explodir, continua a ser o DeFi. Eu sei que DeFi já não é coisa tão sexy como era, por exemplo, no ano passado, não é? Foi realmente bom ao início até deste ano, mas sinto que ainda há muito potencial para ver, especialmente em protocolos mais antigos que já são mais sérios, seja o OneInch, seja o PancakeSwap, seja o Uniswap, seja do que for, porque acho que efetivamente eles ainda não deram o verdadeiro salto. E acho que isso é aquilo que vai atrair mais investimento, um investimento que é algo mais institucional, mais sério, será nessa área agora. Começamos aqui a discutir o play to earn, ainda para aqueles flips 10, 20 vezes, ou seja, há muito lixo no mercado, há muito esquema a ser produzido e, portanto, é realmente muito sexy a curto prazo tentar fazer assim grandes negócios, obviamente. Mas como tendência, acho que aquilo que vai explodir é DeFi, sem dúvida alguma assim, que vai explodir com volume, e em segundo, obviamente, mas isso será sempre, não é moedas que tenham, não é, que deem um suporte a smart contracts, during complete, blockchains, entre aspas, assim, de uma forma mais corriqueira. Ou seja, por exemplo, Phantom, estamos a ver que está a explodir, Solana está a explodir, Ethereum vai explodir de qualquer forma por todos os lados onde for possível. A própria Binance Smart Chain também, por exemplo, e até Cardano, que vamos ver, obviamente Cardano tem muita fragilidade, mas pode ser algo que se conseguirem realmente vender o peixe e dizer que os smart contracts estão prontos para serem criados daqui a 2 meses, vai entrar mais tarde no ciclo se ele ocorrer, mas também tem um grande potencial para explodir, quer pela comunidade que tem por trás, que podemos dizer que é aquela ADA Army, como o XRP, o Ripple também teve durante muitos anos, aqueles fanáticos todos que achavam que ia ser revolucionário, então uma comunidade muito forte também traz muito valor à moeda, porque no fim do dia é a comunidade que importa, e obviamente se conseguirem criar algum suporte com fundamentais ou com uma estrutura tecnológica suficientemente boa para se produzir alguma coisa, acho que tem todo o potencial para explodir. Portanto, claramente para mim este ciclo é moedas de blockchains, e blockchains, digo, Turing Complete, que possam criar Layer 2, obviamente, e DeFi, obviamente, as mais institucionais, mais antigas, que acho que têm todo o potencial para explodir realmente. Quanto mais valorização tiverem os ativos, mais há interesse em ter o passive income, então, consequentemente, mais pessoas querem dar ou emprestar os criptoativos para receberem em retorno, não terem que os vender e conseguirem ter ou viver quase só do empréstimo desses criptoativos. Portanto, acho que são estas duas grandes vertentes, a meu ver, neste ciclo, que vão ter assim uma explosão, diria eu, em termos de valor, ou o mercado realmente vai acordar e vai olhar para isso com outros olhos. Entretanto, quem teve aqui não uma explosão, mas uma inclusão foi a Tether, que teve aqui a aplicação de uma multa, e que é um caso muito complicado. Tiago, explica-nos melhor o que é que está aqui a passar. É verdade. Esta notícia vai dar 2 semanas. Basicamente a Tether levou uma multa de 41 milhões pela CFTC, que é a US Commodity Futures Trading Commission, e basicamente o que eles disseram, isto como é óbvio que foi um tribunal e eu presumo que a justiça tenha conseguido provar efetivamente o que eu vou dizer agora, mas que basicamente o que eles provaram é que a Tether não tinha reservas monetárias suficientes para fazer face às stablecoins que eles tinham. E eles dizem mais, eles dizem que, e eu estou a ler esta notícia, que num período de 26 meses, num período desde 2016 a 2018, a Tether só tinha fiat, ou seja, moeda fiduciária, dólares suficientes para cobrir 27,6% dos Tethers que tinha emitido. E eu vou repetir o número, 27,6%. E nós já sabemos, eu acho que quem está mais ou menos por dentro de cripto sabe o que é a Tether e como é que eles funcionam, e sabe que a verdade é que, eu acho que toda a gente já sabe que a Tether muito provavelmente não é backed por fiat. Eles ainda falam que têm papel comercial e outras criptomoedas, embora também não expõem nada, e nós também não sabemos nem a qualidade do papel comercial, nem o que é que efetivamente estão a dar back ao Tether, e de facto nós temos aqui um regulador norte-americano a evidenciar este facto. E a questão que eu pergunto é, então, porquê é que o Tether não caiu? Porque se nós formos a ver, ainda por cima hoje nós tivemos um crash de mercado, a Bitcoin desceu para aí 7%, e se nós formos a ver o volume, a Tether tem quase o dobro do volume do market cap da Tether. Ou seja, a Tether tem para aí 70 bilhões de market cap e nós temos para aí 110
bilhões de volume hoje, só hoje, diário. Eu acho que, não sei se vocês conhecem alguma, mas eu não conheço nenhuma criptomoeda que tenha um volume diário superior ao market cap. Ainda para mais, quando nós comparamos com outras criptomoedas, stablecoins, este valor anda à volta de 10%. Acho que só a da Binance é que anda para aí em volta dos 20% ou 30%. Ou seja, é mais uma coisa sketchy numa empresa sketchy. E nós até tivemos também uma empresa, como é que é o nome deles? Edinburgh Research, a dizer que davam 1 milhão a quem conseguisse provar mais dados sobre a Tether. E para mim a questão aqui é como é que nós deixamos a Tether ser um projeto completamente fulcral, porque neste momento no ecossistema das criptomoedas, quando todos os princípios que eles apregoam são completamente contrários aos valores que eu penso que todos nós aqui queremos passar, não é? De transparência, de descentralização. A Tether, embora ainda não se tenha conseguido provar a 100% que eles não são backed, a verdade é que toda a opacidade que eles apresentam faz com que muito provavelmente não o seja, não é? E quem não deve não teme. E é interessante ver, só aqui para concluir, como é que neste momento a Tether, toda a gente sabendo que não é backed por dólar, continua a valer $1. Ou seja, é igual às moedas fiduciárias normais. A Tether tem valor porque toda a gente acredita que a Tether tem valor. E isto é muito interessante, mas neste momento para mim é o maior risco no mercado, mais do que regulação, porque nós vimos na China o que é que aconteceu, eles baniram as cripto e tudo mais, a malta põe uma VPN e vai toda para DeFi e continua a fazer as trades na mesma, mas a Tether é de facto um risco que é geral ao ecossistema, e eu não sei muito bem como é que nós conseguimos, enquanto investidores, enquanto participantes no mercado, proteger-nos do que poderá vir a Tether. Por isso, na minha opinião, neste momento, o maior risco para o mercado das criptomoedas é de facto a Tether e os problemas que eles podem gerar. Eu gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a este assunto, porque eu que há uns dias vi um documentário no YouTube, um youtuber, basicamente não era nenhuma mega organização, mas que fez um estudo aprofundado e acompanhou aí o processo, e na verdade, mais do que, além deste problema todo de eles não serem back efetivamente, havia um adicional, um problema que ainda me pareceu muito maior, que era o facto deles, durante uma série de tempo, terem dito que não tinham nada a ver com a plataforma Bitfinex, e depois veio-se a provar que afinal são as mesmas pessoas que estão por trás da plataforma. E que, supostamente, eles utilizaram Tether sem estar backed por nada, portanto, basicamente clicaram no botão e criaram tokens, não é? Para depois, dentro da plataforma deles, fazerem compra de Bitcoin, que trocavam por Tether. Portanto, inflacionando completamente não só a moeda, como também o número de ativos deles, que depois não é correlacionado e não é apoiado. Portanto, eu gostaria de saber, eu achei aquilo escandaloso e com implicações gigantescas caso se venha a comprovar que esta corrupção toda existe e que aquilo não é apoiado, porque em última análise pode haver ali problemas de não haver capacidade do mercado depois recuperar aquele dinheiro que foi investido. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa a esta temática. Sim, Oi, queres falar? Diz, fala a seguir, força, dispara. Pá, vou disparar. Pá, eu por acaso, eu vou dizer, pá, eu vou ser a opinião sincera, honestamente, não é? Pá, obviamente que o Tether é um bocado scammy. O Tether é um bocado scammy, acho que ninguém discute isso. Agora, isto é de um ponto filosófico, agora de um ponto prático. O Tether é bom. O Tether é bom para a Bitcoin por vários motivos. Porque faz pump ao preço. Este é o propósito do Tether até hoje, tem sido pumpar o preço da Bitcoin. Nós agradecemos, eu pelo menos agradeço. Segundo, o Tether permite quem não tem forma, ou permitia inicialmente continuar a permitir, mas pronto, mas já há outras alternativas. A quem não tem forma de entrar facilmente com dólares, a conseguir ter uma representação, manter uma representação desses dólares na rede. E, isso é interessante porque não obrigava as pessoas a sair propriamente de criptomoeda. Que isso é uma vantagem gigantesca. Obviamente que hoje há outras soluções para isso. Contudo, o Tether serve esse propósito também. Se o Tether é backed, se o Tether não é backed, sinceramente, isso pessoalmente, a um nível pessoal, é irrelevante, porque o Tiago concluiu há bocado uma coisa que para mim é certa, que é, desde que as pessoas acreditem que aquilo vale $1, aquilo vale $1. Independentemente das reservas, isso não interessa. O que interessa é as pessoas olharem para aquela moeda e dizer isto vale $1. Ponto, é isto, é simplesmente isto. E no pior dos cenários, eu acho que é o melhor dos cenários, que é, eventualmente a Tether, na minha opinião, vai implodir, porque acho que eventualmente torna-se insustentável, porque os valores vão cair em cima, por conjunto das razões que há de haver um evento qualquer que vai fazer com que imploda ou que esteja perto disso.
mas nesse caso eu acho que vai ser bom para a Bitcoin por um motivo. Quem tem Tether, tu vai querer sair de Tether e tu tens duas opções, ou tens três, digamos. Uma sais para dólares, não consegues, não tens forma, ponto. Ou seja, isto não é realmente uma opção. Segunda opção, sais para Bitcoin ou para outra criptomoeda. Ou seja, tens inicialmente duas opções. Uma opção, no fundo, quer sair para outra criptomoeda e provavelmente a que vão sair é para Bitcoin. Ou seja, quando as pessoas quiserem desfazer do Tether que têm, elas vão ter de pampar alguma coisa, basicamente. E eu acho que estou aqui no meio dos dois. Porque concordo 100% com o que o Pedro disse, em ter pelo menos no início do Tether, ou seja, o Tether foi criado no fundo para ser, digamos, a moeda universal de estabilidade, ou para os traders terem uma forma de obviamente converterem para o dólar, porque vamos ser honestos, o BTC Euro ou o BTC qualquer outro par que não dólar não tem quase relevância nenhuma no mercado. Então todos os traders, pelo menos que eu até conheço, querem sempre fazer, obviamente, com trocas com o dólar. O que acontecia antigamente, quando os exchanges estavam a começar, e antigamente, digo até 2016, quase 2017, por exemplo, um exchange na Europa, a não ser que se tivesse uma parceria com um banco que oferecesse, por exemplo, dólares, ou até euros, ou tivesse uma parceria com uma instituição de pagamento, eles não podiam oferecer esse tipo de pares, porque é um serviço que não entra, obviamente, na perspectiva de um exchange normal, que não tem um third party que permita esse tipo de facilidade, peço desculpa, de custódia, por exemplo, de moedas fiduciárias. Ou seja, o que eles pensaram foi, vamos criar uma moeda em que qualquer exchange que possa ser criado onde quer que seja, a qualquer hora, tenha um par muito semelhante ao dólar, mas que não seja o dólar, portanto não precisamos de mais nenhum tipo de licença, não precisamos de mais nenhum tipo de autorização. Basicamente aquilo era considerado uma stablecoin na altura, nem havia esse conceito, era só outra criptomoeda que era pegged ao dólar e pronto, estava o problema resolvido e foi essa a solução durante muitos anos pós exchanges iniciais. Depois a relação entre o Bitfinex e o Tether, a meu ver, acho que nunca foi desconhecida. E eu pelo menos lembro-me quase desde o início que sempre soube que os fundadores de uns eram fundadores dos outros. Não sei, sabia se cá tão publicamente, mas com um bocadinho de research e essa relação sempre foi real. Depois chegamos à parte em que eu concordo com o Tiago e também um bocadinho com o Pedro disse, que é a questão da implosão do Tether e da consequência que isso pode ter. O Pedro, claro, tem uma visão muito mais positiva, vai ter um impacto muito mais positivo no mercado dos criptoativos, porque vai ter que, obviamente, converter o Tether para criptoativos, mas eu neste aqui sou mais tendencioso e concordo mais com o Tiago, no sentido em que acho que é o grande Black Swan do mercado das criptoativos que ainda vai ter que acontecer. Ou seja, já nem é um Black Swan porque é previsível, é uma questão de tempo, mas será aquele evento que efetivamente acho que pode, de alguma forma, criar um dano, permanente, até, pronto, permanente diria uns anos, não permanente, mas que realmente vai tirar muita credibilidade ao mercado, que já está numa fase ainda um bocadinho, digamos, de tentar provar um ponto, a dizer que é uma realidade que vai cá ficar. Começamos a abrir essas portas e de repente se apanharmos com o Tether a implodir, vai fazer danos gigantescos e os reguladores vão ficar muito mais atentos e vão querer atacar com muito mais força e com um argumento muito mais sólido sobre a proteção dos investidores, não é? Ou seja, o Tether explodiu, muita gente vai perder muito dinheiro, ninguém sabe o que é que vai acontecer, exchanges que vão ficar com falta de liquidez, pode ser um fenómeno mundial que nem sequer conseguimos prever, é um risco sistemático tão grande que nem se consegue sequer prever as consequências todas que a implosão do Tether pode vir a ter. Mas obviamente, aqui concordo com o Pedro, que é a longo prazo poderá ser benéfico, ou seja, isto ainda acontecer, vai ser muito mau a curto prazo, mas depois a longo prazo vai ser, espero eu, um mercado de criptoativos, ou mesmo a própria tecnologia, mesmo a regulação em si, vai ser muito mais saudável, porque já não temos este calcanhar daqueles que é tão grande e é tão pesado neste momento. Mas mais do que isso tudo, a mim parece-me uma batota tremenda, não é? Tu permitires que alguém que tenha uma moeda que é uma stablecoin, depois que possa ter uma exchange onde utiliza a sua moeda, que não é back por nada, para comprar Bitcoin, e depois fazer pump à moeda e a moeda valoriza 40%. Quer dizer, eu nem vejo como é que aquilo pode implodir, porque eles basta continuarem a imprimir, a criar tokens e continuar a comprar Bitcoin e empurrar o preço para cima, e se for preciso, depois vendem Bitcoin e vão tapar o buraco que têm do outro lado porque criaram tokens a mais. Quer dizer, parece-me tão claramente, quer dizer, parece uma ótima maneira de ganhar dinheiro, não é? É um ótimo esquema. Permitem-te criar o número de moedas que tu queres, sem nada, e depois tu podes usar essas moedas para comprar Bitcoin, porque tens uma exchange ao lado. E outros ativos, não sei se vocês sabiam, mas neste momento a Tether é dos maiores detentores de papel comercial do mundo, ao lado de grandes fundos de investimento que todos nós conhecemos, é tipo o 6º maior do mundo. São tipo, é ridículo. De onde é que veio este dinheiro? Isto não é batota, isto é o quê? Não é? Quer dizer, isto, para mim parece-me que é eu acho que isto pode, como o Guilherme agora estava a dizer,
Eu acho que isto tem uma implicação gigante em todo o mercado, não é? Claro que resta saber depois como é que se vai lidar com aquilo. Mas, de facto, é aqui uma bolha que, ao rebentar, pode ser demasiado grande para ser uma coisa que seja controlável. Mas pronto, para controlar estes e outros problemas que temos de corrupção, o Guilherme trouxe-nos aqui duas visões diferentes do mundo, Banco de Portugal e CMVM. Guilherme. Aqui na última semana aqui em Portugal, pelo menos tivemos assim, temos dois pequenos eventos, duas pequenas publicações, um do Banco de Portugal, que nem foi uma publicação, foi mais a semana de falar sobre os criptoativos e a moeda digital, no fundo, e eu, do outro lado, tivemos a publicação da própria CMVM, quer dizer, foi no jornal, mas do comunicado do novo presidente, ou futuro presidente da CMVM, e através destas duas, quer seja do comunicado da própria CMVM, ou que se lê do jornal, pelo entendimento do próximo presidente, e dois, pelo que aquilo do Banco de Portugal fez na sua conferência, podemos ver dois entendimentos completamente diferentes. Isto, de alguma forma, acalma-me, por causa da CMVM, parece a ter uma postura bastante neutra, já vou desenvolver mais um bocadinho, e ao mesmo tempo continua-me a assustar um bocadinho a perspectiva do Banco de Portugal sobre o que é que são os criptoativos. Vamos começar, se calhar, a falar um bocadinho pelo pior, que é o Banco de Portugal. Ora, atenção, que eu não tenho nenhuma crítica ao Banco de Portugal enquanto instituição, já quero fazer este disclaimer. Acho que todo o processo de pedidos das licenças para prestadores de serviços relacionados com criptoativos estão a correr bastante bem, pelo que eu tenho ouvido. Realmente há atribuição de autorizações ou de licenças em 6 meses, que é fantástico, comparado com qualquer outro país na Europa, fomos os mais rápidos, embora as coisas no início tenham sido um bocadinho mal feitas, mas nem sequer foi culpa do Banco de Portugal. Acho que o Banco de Portugal assumiu muito bem as rédeas e fez aquilo que tinha a fazer. Portanto, também temos que apontar as coisas boas, nem tudo é mau. Mas o que é aqui que eu quero falar aqui do Banco de Portugal, assim, mais recentemente nesta semana que foi dedicada aos jovens e às novas tecnologias? Pá, eu até depois vou partilhar contigo, João, se calhar para passares também ao mesmo tempo no grupo, que é os criptoativos não podem ser consideradas verdadeiras moedas. Pá, isto factualmente é verdade. Pronto, já esta discussão económica já é gigantesca, o que é uma moeda, o que é que não é, não vamos querer entrar por aqui. Mas o que eu quero realmente aqui dizer é a forma como foi transmitida, ou quase o desdenho com que foi falado estes anúncios dos criptoativos, e até tem aqui uma senhora que até é responsável pelos sistemas de pagamento aqui de Portugal, que diz os bitcoins, ou as bitcoins e esses criptoativos. Ou seja, há aqui uma postura, não queria dizer obviamente arrogância, porque não é arrogância, mas com algum desdenho, ainda alguma desconfiança em relação ao mercado. E vê-se claramente que há uma tendência gigantesca para dizer, ok, os criptoativos não são verdadeiras moedas, até pode ter valor digital, pode-se criar algumas coisas bonitinhas, ok, mas vamos saltar na caixa, o que importa são as CBDCs. E temos uma postura completa em todos os pequenos vídeos que eles transmitiram, que é, eles querem forçar, o que importa são as stablecoins, que não tem qualquer tipo de sentido, ou seja, o que eles querem dizer, não, o euro digital é que importa, as CBDCs, pronto, quem não sabe, basicamente é as stablecoins, como estamos a falar agora do Tether, mas emitidas pelos bancos centrais, numa suposta blockchain, ou diremos DLT, ou seja, uma blockchain privada. Pá, obviamente desvirtua todo o propósito de tudo o que são os criptoativos, mas não importa, conceptualmente é bonito dizer estes termos. Pá, eles querem puxar muito, que é criar um dinheiro escritural, dinheiro emitido pelo banco, ou um dinheiro digital que seja controlado outra vez pelo Banco Central Europeu, que não tem qualquer tipo de diferença daquele dinheiro que temos depositado, por exemplo, no PayPal, moeda digital, o dinheiro eletrónico, peço desculpa, moeda eletrónica, ou o dinheiro que temos no banco, podemos utilizar nas nossas aplicações do nosso banco, ou seja, o dinheiro escritural. Não há qualquer tipo de diferença, não há inovação nenhuma, simplesmente eles estão a dar novos nomes para a mesma coisa, para tudo se manter igual. E acho que esta postura de tentar dizer, não, nós vamos criar uma infraestrutura muito melhor, muito mais rápida, com muito menos custos para os jovens, isso já pode ser possível. Temos o MBWay, claro que a CIBS, pronto, houve aquela grande polémica das taxas passado 2 anos, não interessa, mas já fazemos transferências quase gratuitas em maior parte dos bancos. Já não precisamos de uma infraestrutura que seja mais barata, entre aspas, para o consumidor final. Obviamente que são os bancos, no fundo, e a CIBS que suportam este custo, mas não interessa, nós enquanto consumidor, nós já temos essas vantagens. Quando acho eu, os jovens, falo um bocadinho por mim, se calhar pelo também universo que eu conheço também pode ser um bocadinho biased para os criptoativos, nós não estamos à procura de uma alternativa ao euro. Estamos à procura de uma alternativa a algo maior, uma infraestrutura nova, coisas que podemos criar, criptoativos com valor, diferentes tipos de aplicações, não é só para substituir a moeda, nem é esse o propósito. E acho que aqui o Banco de Portugal teve um bocadinho mal, porque teve a tentar aproveitar essa volatilidade e dizer, isto é um investimento de alto risco, podes perder o teu dinheiro todo, a criar medo, em vez de criar pelo menos ou uma posição neutra, ou tentar até dizer, olha, tem que se estudar mais, tem que há alguns riscos, obviamente, associados a este tipo de moedas, mas que até tem algum potencial, e isso não aconteceu. Foi simplesmente medo,
cortar, CBDCs é que é a solução e é isto que nós vamos oferecer porque o Bitcoin não serve para nada. Pá, e acho que isso, honestamente, nos dias de hoje já não faz sentido ter esse tipo de postura. Ao contrário da CMVM, que efetivamente agora o próximo presidente da CMVM, que é o Gabriel Bernardino, teve uma postura muito mais neutra, que a meu ver obviamente não pode ser, eles nunca podem ser a favor, né, diremos assim, mas foi muito mais neutra no sentido em que vão tentar procurar proteger os investidores, vão tentar regular como deve ser e falar realmente com o ecossistema e tentar perceber o que é que está a ser criado. Isto é que é fundamental, é ter esta iniciativa, esta vontade de se dizer logo a priori, isto é uma realidade, isto não vai desaparecer. Até ele próprio diz que é impossível banir os criptoativos. Ou seja, obviamente já chegou à conclusão lógica que parece que muita gente acha que ainda é possível, mas ele já disse, é impossível banir, portanto vamos ter que nos adaptar. E quando ele diz que temos de adaptar temos que ouvir as pessoas que realmente investem, temos de ouvir os intervenientes no mercado e no ecossistema e a partir daí é que vamos tirar as nossas ilações e realmente saber o que fazer. Obviamente também é uma postura muito defensiva porque estão à espera do regulamento europeu para entrar em vigor. Obviamente Portugal tem sempre essa stance defensiva, nunca se antecipa a nada, mas no fundo acho que é uma perspectiva completamente diferente do Banco de Portugal, do CMVM, se calhar está mais pronta para ouvir, mais pronta para aprender e mais pronta para estar envolvida realmente com o ecossistema do que parece-me o Banco de Portugal. Vamos saltar para a nossa parte de top e bottoms da semana. Começamos com o Tiago Pratas. Tiago, quem é que nos trouxeste esta semana de top e bottom? Top Phantom atingiu o all-time high, pá, nos $3,40. Foi brutal e de facto tem existido aqui uma panóplia de apps que têm sido desenvolvidas em torno deste ecossistema, incluindo jogos e DEX e tudo mais. A maior parte, como é óbvio, que começa a aparecer DEX e lending e yield farming e tudo mais, mas de facto está a crescer de uma forma que eu acho interessante e acho que é uma criptomoeda que vai dar muito a falar. Bottom, Solana, porque embora tenha atingido all-time high, basicamente continua tão centralizada que é ridículo. Eu não sei se vocês acompanharam, mas houve uns dias nem sei se aquilo foi um ICO, agora já não se diz ICO, né? Um IDO se calhar. Basicamente a rede da Solana crashou com o IDO, ok? Do Aurori. E eu acho isto um bocado estranho, embora claro que aquilo foi completamente explosivo e é backed pelo Sam e tudo mais. Eu acho muito estranho tu teres uma rede que crasha com um simples IDO e a verdade é que a Solana tem alguns problemas, tipo tu tens de pagar para correr um nó e só ao fim de algum tempo de malta delegar a cripto a partir e estás a validar transações é que aquilo torna-se viável e pronto, tem uma data de problemas que embora tenha atingido os $200 eu gostava de ver resolvidos. Guilherme Maia, qual é o teu top e bottom da semana? O meu top é o OneInch, que teve uma explosão ainda destas últimas 4 horas, será 8 horas, terá sido. Ok, pronto, nas últimas 24 horas é melhor. Que efetivamente o preço passou de 4, chegou até aos 8, 100%, porque lá está, vão fazer um release de novos top económicos e vão melhorar as suas plataformas de lending. Isto já se sabia há algum tempo, aparentemente, eu já tinha ouvido falar disto há algum tempo, mas parece que só explodiu agora a notícia e pronto, fez 100% assim num dia. E o OneInch já estava com o preço um bocadinho reservado há algum tempo, pronto, e era realmente este breakout que precisávamos de ver para uma plataforma que, ao meu ver, é bastante boa, mas nem é assim tão falada dentro de todas estas DeFi que temos. O meu bottom é Cardano, porque até em relação um bocadinho àquilo que eu tinha dito anteriormente do potencial que Cardano pode ter, na verdade a curto prazo, Cardano historicamente já subiu bastante, né? Nos últimos 3, 4, 5, 6 meses teve uma explosiva a ascensão do preço de Cardano e agora, como eu disse, eu acho que Cardano vai ficar um bocadinho lagging behind das outras plataformas todas, ou seja, se calhar daqui a 2, 3 meses vamos potencialmente ver outra vez a Cardano a subir, mas agora acho que há alternativas muito mais interessantes de investimento e por isso vemos obviamente Cardano a crashar mais rapidamente, agora também crashou quase de 2.20 para 1.9, assim numa questão também de horas. Ou seja, as pessoas também obviamente estão a realizar as mais-valias, subiu bastante, o preço está estável, Cardano não promete nada nos próximos meses e estamos a ver aqui o início de um ciclo de altcoins a sair notícias de 1000 moedas ao mesmo tempo. A meu ver, se calhar volto para Cardano daqui a 2 meses, mas vou sair agora porque mais vale e acho que Cardano se calhar vai ter esse pequeno, digamos, bear num mês, se calhar é o contrato, a gente vai subir, ninguém vai perceber que Cardano vai subir e se calhar daqui a 2, 3 meses Cardano vai explodir se realmente conseguir implementar aquilo que diz conseguir implementar. Mas pronto, Cardano das promessas tem sempre um grande problema com os prazos a cumprir, portanto só esperando para ver é que vamos saber.
Olha, diz uma coisa, não foi o One Inch que tinha sido proibido nos Estados Unidos? Não, Já nem me lembro, honestamente. Todos estes protocolos de DeFi, em teoria, são proibidos nos Estados Unidos. Tudo o que oferece este tipo de serviços, em teoria, em todos os sítios, na verdade, serviços que sejam relativamente semelhantes a serviços de intermediação financeira, à partida precisam de uma licença própria. Pronto, os Estados Unidos, se calhar, foi um bocadinho mais chato, e eu não sei, estou só a presumir, não sei se os One Inch eram americanos e era público. Então, se calhar, eles podem ter tido chatice e terem sido obrigados a deslocalizarem-se para outro local qualquer. Eu vi em alguns grupos de Telegram pessoal a dizer que não conseguia aceder e era especificamente nos Estados Unidos, portanto... Assim, ok, o que é que acontece? Em teoria, quando temos estas plataformas de DeFi, pronto, chega a uma grande, em termos jurídicos, isto pronto, é uma tese gigantesca, não quero alongar muito, que é, efetivamente, nós conseguimos descobrir não quem é o beneficiário efetivo, mas quem são os developers. Será que as coisas são realmente centralizadas ou há algum grupo? Pronto, isso há muitos asos para discussões, mas o que importa é, no fundo, quem é que te dá o front-end, quem é que te dá o acesso simplificado para poder usar este tipo de plataformas. Se for facilmente identificável porque é, ou seja, normalmente é quem recebe as fees, normalmente há sempre VC funding por trás, consegue sempre descobrir quem é que é a empresa que está a fazer o protocolo e, no fundo, o front-end. E se esse front-end for facilmente descobrimos realmente, sabemos quem são as pessoas ou quem é a empresa, a SEC consegue ir atrás e dizer, olhem, vocês podem oferecer os serviços que quiserem, mas vocês não têm licença cá, não podem oferecer os serviços, façam o melhor, o de best efforts, é assim que eles chamam os best efforts, para prevenir que o pessoal do USA possa usar a vossa plataforma. Qual é a forma mais fácil? Até foi como o BitMEX fez há 3 anos, quando o Arthur ainda estava a fugir da cadeia, que era restringir todos os IPs que sejam nos Estados Unidos. Obviamente com uma VPN há essa solução, mas são os best efforts possíveis, que é, eu estou a tentar impedir com que utilizadores do US usem a minha plataforma. Se os gajos entram em mecanismos fraudulentos, a responsabilidade é do utilizador e nunca da plataforma, então eu estou salvaguardado. Aí recai a responsabilidade sobre o utilizador e exatamente. ser criminalizados por isso, não é? Exatamente. Pedro Febreiro, top e bottom. Não me vou alongar muito, o meu top e bottom é um bocadinho mais na perspectiva dos próximos meses até, ou seja, eu estou, é só para completar a tese da bocado, eu estou à espera que nos próximos, diria 2 meses, haja um rally significativo da Bitcoin, e caso isso aconteça, eu estou à espera que as altcoins caiam significativamente também. Ou seja, o meu top e bottom é mais uma previsão dos próximos meses, diria, e é obviamente a título pessoal. E é basicamente a Bitcoin a pampar e as altcoins a cair significativamente. Então tu achas que a Bitcoin ainda tem espaço para crescer e só depois é que virá o novo ciclo das altcoins? Portanto, este máximo não foi o máximo, foi apenas um... Sim. Ok. E tens alguma estimativa? Pode ir? Vou dizer um range absolutamente estúpido, mas é o que é. Talvez dos 70, 80 até aos 500, 1 milhão, não sei. Acho que há uma possibilidade tão grande de tanta coisa acontecer que... Diz só, qual é o teu raciocínio por trás dessa lógica de achares que este ciclo ainda não terminou? Há tantos indicadores ainda que mostram que a Bitcoin teve claramente agora oversold, e ainda há um possível potencial de crescimento, ou seja, todos os players que podiam ter entrado para o market ficar tipo overbought, estar completamente ridículo, ainda não aconteceu, ou seja, estivemos perto, mas obviamente que todos estes sinais são um bocadinho tendenciosos, porque todos olham para os sinais anteriores, para os anos anteriores, obviamente, ou seja, é o que é, podem estar errados, mas na minha perspectiva acho que ainda há uma certa probabilidade de existir um rally, e se isso acontecer, prevejo que com o crescimento possível seja estratosférica ainda. Ou seja, isto é muito simples, a minha lógica é simples, porque normalmente é no final dos rallies que tu tens os maiores picos de crescimento. É só por isto, porque se isso for verdade, como pelo menos foi nas rondas anteriores ou nos ciclos anteriores, pode ser um crescimento que não acaba no cheio, mas vai 10 vezes isso facilmente. Ou seja, não digo facilmente, mas com uma probabilidade obviamente crescente, mas que existe. Por isso, acho que é uma possibilidade. É o que é. Muito bem. Ora bem. Guilherme, Startup e Inovação, fala-nos do ecossistema português. Aqui é falar um bocadinho mais uma vez da trend que tem-se visto muito nas notícias e nas social media em geral, em que Portugal agora, das duas uma, ou é o place to be, sempre foi, obviamente em questões de techs, não quero entrar em detalhes, mas pronto, para big term holders que têm assim grandes quantidades absurdas de cripto e querem realizar essas mais-valias, Portugal sempre foi a jurisdição mais, eu diria, mais atrativa, embora muita incerteza ronda o que é que são este investimento a longo prazo, se é traders, não importa, mas overall
em geral, Portugal sempre foi muito atrás neste sentido, mas agora é que o Covid acabou e está toda a gente na loucura e de repente parece que se descobriu mais uma vez que Portugal é fixe. Ainda bem, muito bom turismo e estamos a atrair muita gente com muito dinheiro para cá, mas agora está a haver uma nova variante que é bastante interessante, que é Portugal tem muita capacidade de desenvolver e de programadores sérios, desenvolvimento de software, que realmente importa e começa a abrir os olhos em comunidade internacional e atrair, obviamente, aqui, a criar empresas cá ou até contratar portugueses. A meu ver, isto é muito interessante, temos o próprio Diogo, o Diogo da Anchorage, que afirma que quer comprar quase todas as empresas de desenvolvimento de consultoria de software relacionado com blockchain em Portugal nos próximos anos. Ou seja, só por aqui temos um grande português com uma grande empresa a nível mundial a dizer, Portugal, sem dúvida alguma, ele já tem entre 150 a 200 engenheiros na empresa portuguesa de Anchorage para desenvolvimento e diz que quer expandir a equipa muito grande e que tem uma vantagem competitiva sobre todo o outro mercado, que é falar português. Pronto, isto foi assim a grande primeira abordagem que tivemos, que foi realmente a dizer, temos muitas equipas pequeninas a desenvolver pequenos projetos, protocolos que ele quer adquirir e quer comprar e quer obviamente trazer para a Anchorage. E agora temos vindo outra tendência que é, e realmente Portugal tem condições fantásticas, obviamente, especialmente para os residentes não habituais, né? Ou seja, para os estrangeiros virem cá trabalhar, a receberem bons salários internacionais e só pagarem uma taxa fixa de 25% sobre o salário, ao contrário do escalão progressivo que nós temos em Portugal. Pronto, política à parte, não quero entrar por aí, mas estou a dizer as grandes diferenças, 25%, independentemente do salário que eles ganhem, ou seja, é muito atrativo. Um país que atrai, obviamente, os investidores estrangeiros, porque o custo de vida é muito barato para eles, para nós já não está a ser muito, porque os nossos salários não são compatíveis com o nível de vida, pelo menos de Lisboa e do Porto, mas para os estrangeiros ainda continua a ser extremamente barato. E está-se a criar aqui, depois tivemos esta Lisbon Week, temos o Web Summit, vamos ter o Solana Events, não sei como é que ele se chama em concreto, está-se a atrair tudo aqui para Lisboa. E está a ser fantástico, e Portugal continua a ser a mão de obra barata, como disse, pessoal extremamente bem, com capacidades bem acima da média, até internacionais, com salários se calhar 2 vezes ou 3 vezes mais baratos. Então obviamente que está-se a perceber que Portugal é a nova Índia do software, mas de um software extremamente especializado que traz imensos milhões, mas que realmente os portugueses podem ou não, obviamente depois ter os salários em conformidade, mas espero eu que seja também uma grande atração, não é, para o investimento estrangeiro e para que realmente os salários subam aqui em Portugal, especialmente nesta área de software, que já tem vindo a subir porque há muita procura, mas agora em blockchain, Portugal acho que também está a ter bastante interesse, os developers têm bastante interesse em desenvolverem aplicações de Web3, seja do que for, e pronto, pode atrair assim muito dinheiro para cá, que obviamente é sempre bom. Era fundamental criar essa comunidade. Esse ecossistema de developers e de desenvolvimento de tecnologia em Portugal, especialmente conseguindo captar developers estrangeiros para virem para cá dentro desses acordos de melhoria, ou de algum facilitismo em termos de impostos, porque se formos recorrer apenas aos portugueses, temos um problema, não é? Vai acabar por haver uma canibalização do mercado e os preços disparam completamente porque ela é da oferta e da procura. Mas tendo em conta todas estas condições de estilo de vida, condições climatéricas, etc., se formos, e essa oportunidade de realizar mais-valias em Portugal ainda, não sei durante mais quanto tempo, sem serem propriamente taxadas, isso é um fator atrativo brutal e realmente podes criar uma comunidade tão grande nestes grandes centros de Lisboa, Porto, que torna-se algo completamente diferenciador para o país. Isso é um fator, sem dúvida, bastante positivo. Ia passar aqui para o Pedro, mas o Pedro está em movimentação. Vamos passar para o Tiago. Chuta aí tu, inovação, fala-nos desse projeto fantástico que é o Star Atlas. Bem, começo já por dar disclaimer que isto não é investimento, eu sei que tu deste no início, mas acho que é importante dar isso novamente. Acho que basicamente Star Atlas é um play to earn, que é um bocado a nova tendência neste momento no mercado. A tendência sexy neste momento no mercado blockchain são os pay to earn, e a Star Atlas é mais um deles. É backed pela Alameda Research, ou seja, pelo Sam, que tudo o que toca é ouro. Acho que já falámos sobre isso aqui, mas de facto, do que eu tenho visto ultimamente, e novamente isto não é uma recomendação de investimento, tem sido de facto dos jogos mais complexos em termos de economia interna que eu já vi até agora. E claro, isto não é um indicador, não existe aqui uma relação direta entre mais complexidade melhor, se calhar até pelo contrário, nem quer dizer que eles consigam de facto efetivamente criar
um play to earn que seja sustentável no longo prazo, mas de facto tem mecânicas muito interessantes. Só para vocês verem, eles têm um white paper e têm um economic paper, só para explicar a economia interna do jogo, o que eu achei delicioso. Em que tu tens, sei lá, tens por exemplo profissões em que podes ter os NFTs com a tua terrinha e estás a produzir minérios. Tens malta que só pilota as naves, em que tu podes mesmo pilotar as naves e ir à procura. Uma coisa muito interessante, as naves custam para aí 5 capas, 10 capas, mas se tu fores explorar o universo e alguém te explodir com a nave, don't burn o NFT. Por isso tu perdes a nave, os 20 capas que gastaste a comprar a nave desaparece, o que eu acho interessante. Nunca vi nada deste género e tem tudo para que possa ser um projeto com futuro e um projeto interessante. Tem outra coisa também, eles têm 2 tokens, têm um que é efetivamente o token que é utilizado para fazer uma DAO, ou seja, eu posso criar uma região dentro do jogo e eu crio a minha região, onde eu posso decidir as minhas taxas, onde eu posso fazer uma data de coisas. Tem mesmo uma estrutura organizacional que dita as regras do jogo. Aquilo tem 3 fações, acho eu, ou seja, existem 3 fações com os poderes especiais de cada fação. Cada fação tem um governo e depois os 3 governos são um governo maior que podem ditar efetivamente o rumo do jogo e as regras do jogo. E achei super interessante, super complexo. Lá está, não quer dizer que por mais complexidade que tenha consigam de facto pôr aquilo a funcionar, porque existe sempre esse risco, mas achei de facto, as últimas coisas que tenho visto, foi sem dúvida o jogo mais interessante feito em blockchain que eu vi nos últimos tempos. Por acaso parece interessante, digo já. Parece um jogo bastante interessante. Olha, relativamente ao que eu venho falar, está um bocadinho também virado para o que o Tiago está a falar. É um bocadinho de mecânicas de jogo e de algumas coisas que nós estamos a desenvolver também aqui na Real Fever. Uma delas, nós agora lançámos uma DAO, para quem não sabe. Uma DAO quer dizer um tipo de DAO, basicamente, porque ainda é gerido por nós. Não é uma DAO em que a comunidade gera os vaults, digamos assim, tipo MakerDAO. É uma comunidade em que tu podes votar em tópicos que nós vamos lançando. Obviamente que isto queremos que isto evolua no futuro, mas ainda estamos longe de ser uma community-driven DAO, digamos assim. Mas é um primeiro passo. Isto vai ser interessante porque a nossa ideia aqui de desenvolver jogos na Real Fever não é só desenvolver jogos com assets tipo NFTs, ou seja, é desenvolver jogos que existam sobre tecnologias como por exemplo o DeFi, ou seja, um bocadinho o que o Guilherme estava a dizer no início da conversa, que o futuro é DeFi. Eu concordo, mas acho que gaming vai ser DeFi, não vai haver diferença nenhuma entre uma coisa e outra, ou seja, os jogos que tu vais jogar vai utilizar DeFi. Tu vais ter yields, vais ter vaults, vais ter tudo isso dentro do jogo, às vezes completamente abstraído. Tu nem percebes que aquilo é um sistema de staking, é um sistema de vaults e estás a utilizar literalmente essa tecnologia por trás. Eu acho que os futuros jogos, isso que nós estamos a fazer na Real Fever é utilizar mecanismos, por exemplo, de staking, mecanismos, por exemplo, de DAOs, para tu poderes controlar equipas, para tu poderes, durante o jogo, estás a gerar alguma riqueza que tem uma utilidade dentro do jogo, ou seja, não é só, não vais ver aquilo como um mecanismo de staking, vais ver aquilo como outra coisa qualquer. Pronto, eu não posso alongar ainda demasiado sobre as especificidades, mas o que eu acho que é interessante aqui é fazer aquilo que o Tiago está a dizer, ou seja, é que todos os sistemas que existam de gaming, play to earn, etc., dentro de sistemas de blockchain que utilizam smart contracts, é que realmente esses contratos e a participação das pessoas dentro desses contratos e a representatividade das pessoas em cada contrato é o que define propriamente o jogo, é o que altera as regras do jogo, é o que permite o jogo evoluir. Isto é um mundo completamente diferente. E obviamente que aqui na Real Fever, pelos NFTs que nós temos e pelos que nós vamos lançar no futuro, mas agora pelo que nós temos, dá para perceber que tipos de jogos é que nós podemos fazer, não é? Que tipo de coisas é que que brincadeiras, eu vou chamar assim, é que nós podemos fazer com sistemas de DAOs e de governança e NFTs de futebol, não é? Acho que há aqui uma sinergia clara, obviamente, com Fantasy Managers, contigo, esses tipos de jogos que podem ser desenvolvidos utilizando todas essas tecnologias, ou seja, DAOs para gerir equipas, sistemas de staking para gerir volta e para gerir riquezas das próprias equipas, etc. Ou seja, tudo isso são mecanismos que nós estamos a desenvolver e estamos a utilizar para criar os nossos próprios jogos. Ou seja, onde os NFTs são os atores desses jogos, mas vão existir milhares de jogos diferentes, com mecanismos completamente diferentes, que podem ser interchangeable, ou seja, podes ganhar coisas num que podes utilizar no outro e assim sucessivamente, ou seja, por exemplo, pode haver jogos e pode haver mecânicas de jogo que só podes aceder se tiveres alguma representação das tuas stakes ou X NFTs ou whatever que seja. Os teus NFTs podem ou não ganhar XP em jogos diferentes. Há um conjunto de mecânicas aqui que vão estar
intrinsecamente ligadas a smart contracts. E, eu acho que isso é absolutamente fascinante, porque tu realmente alteras aqui um bocadinho, não é um bocadinho, tu alteras completamente o shift de como o próprio jogo vai evoluir. Vai chegar um ponto, e o Star Atlas, se calhar, nesse aí vai ser um dos primeiros, espero eu, a conseguir provar isso, mais até do Axie Infinity, que é a comunidade vai literalmente controlar as regras do jogo. Isso pode também implodir o próprio jogo, pode criar artforks do jogo, pode acontecer milhares de coisas ao jogo que são impensáveis noutro jogo qualquer e que neste tipo de jogos agora são viáveis de acontecer um artfork, por exemplo, ou seja, tens várias versões do jogo, um update do jogo pode ser um artfork, pode ser uma versão diferente. Eu lembro-me que eu pessoalmente eu jogava durante alguns anos joguei um massive multiplayer online game, um MMO, que era o SWG, Star Wars Galaxies, que era parecido ao World of Warcraft, era mais ou menos a mesma coisa, só que era num ambiente de Star Wars, de Guerra das Estrelas. E aquele teve updates tão bons ou tão maus que forcaram o próprio jogo, mas é mais difícil de acontecer isso porque tu tens dev teams que são não compliant e que têm de recriar o jogo de uma forma diferente, com um código diferente no original, mas que se assemelha àquilo, ou seja, isto vai permitir que tu tenhas um fork literalmente do próprio jogo, exatamente idêntico, com mecânicas diferentes, se isso se deve de acontecer, eu acho que isso é o que eu digo, nós nem estamos a perceber ainda o que é que isto vai, que tipo de plataformas e que tipo de jogos é que vão existir e o que é que pode acontecer com esses jogos. A evolução deles vai ser absolutamente entrópica, basicamente, vai ser uma entropia, um caos épico de assistir, eu acho. E ainda por mais, desculpa só complementar, mas ainda por mais quando tu pões aqui uma componente que não tem vindo a ser desenvolvida noutros jogos, que é completamente nova, que é o play to earn, ou seja, tu estás a jogar e estás a ganhar dinheiro, tu crias aqui incentivos a tu jogares o jogo completamente diferentes. E que é impossível tu imaginares as aplicações disso. Já tens agora com o Axis um bocado disso em países em desenvolvimento, em que tens a malta que o trabalho deles neste momento é jogar aquilo. É a profissão deles, é jogar aquilo, porque os salários são muito baixos e meia dúzia de euros faz completamente a diferença. E tu crias este tipo de incentivos em que a malta joga e está, de certa forma, a criar o próprio jogo que joga, é completamente revolucionário e por isso é que eu também entendo o hype todo à volta deste setor neste momento. Isso era uma boa estratégia para que a nossa sociedade passasse a votar e a gente conseguisse escolher mais facilmente o orçamento de Estado e não ficarmos aqui tanto tempo à guerra uns com os outros a ver quem é que consegue. É verdade. Bom, meus caros, acabou-se o nosso tempo, está bem? Foi mais uma ótima sessão. Concluímos mais um episódio da série Crypto Bars com Guilherme Maia, Pedro Febreiro e Tiago Pratas. Obrigado a vocês por terem assistido, espero que tenham gostado e já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Até ao próximo episódio, fiquem bem. Abraço. Podcast Oceano Azul. Para dar acesso a esses empréstimos. Não é só uma questão de ser feito no futuro, Um blockchain de forma descentralizada.